Olá pessoal, como eu já havia falado para vocês no vídeo anterior aqui do YouTube, já comentei no Instagram com vocês, eu ia sempre trazer alguma palavra aqui, alguma explicação, né, sobre a Bíblia, sobre algumas coisas para vocês no meio cristão. Muitas coisas que vocês têm dúvidas, sempre que eu vier eu vou ter pedido permissão ao Espírito Santo, porque assim deve ser, a gente deve pedir permissão ao Espírito Santo para que Ele use a nossa boca, para que sejamos instrumento, porque toda honra e toda glória não pode ser dada a nós humanos, nós homens, né? Toda honra e toda glória deve ser dada a Deus, somente a Ele. Então eu peço que Ele me use como instrumento, que a minha boca seja apenas um instrumento usado por Ele, que quem irá falar seja Ele, não eu. Já tem uns dias que eu estou no coração de trazer a palavra sobre jejum, porque tem muitas perguntas. Eu creio que já tem mais de um mês que o pessoal anda perguntando muito sobre jejum, como funciona, como se faz o jejum, como eu devo começar, por que a gente faz jejum, por que jejuar, está na Bíblia sobre o jejum. E eu venho aqui hoje responder essas perguntas. Mas antes da gente começar, venho te convidar a deixar o seu like aqui neste vídeo, tá bom? Se inscrever no nosso canal. Tenho certeza que vocês vão amar o nosso conteúdo, tá? Tô tentando trazer bastante vídeos para vocês aqui. Vamos começar, né? Primeiro, por que devemos fazer o jejum? Fazemos jejum para várias coisas, principalmente para o fortalecimento espiritual. O jejum, ele mata a nossa carne e fortalece o nosso espírito. E assim, nós cristãos devemos viver com o espírito fortalecido e matando a nossa carne. Que nós não vivamos carnalmente, mas que possamos viver em espírito. O jejum nos fortalece espiritualmente. E muitas das vezes a gente faz jejum em busca de respostas. Se você dá uma pesquisada, você vai achar vários tipos de jejum. Jejum de Esther, jejum de Davi, né? Jesus jejuou, né? Jejuou os 40 dias no deserto. Para quê? Fortalecimento. Porque ele ia ter um confronto contra Satanás. Então ele precisava estar com seu espírito fortalecido. Porque só vence batalha quem é forte. E quando a gente alimenta o nosso espírito se torna forte e a gente consegue vencer as batalhas espirituais. Como jejuar? Né? Eu acho que é a maior das perguntas, é como jejuar. Tem vários tipos de jejum, mas um que eu creio que é o mais feito é o jejum de alimentos, né? A gente retira todo o alimento por algumas horas. Eu costumo fazer assim, vou falar por mim, Giovana, tá? Eu costumo retirar o alimento para mais de 4 horas, não menos que isso, tá? Porque o jejum é para matar a nossa carne, então tem que ser um sacrifício, tá? Tem que doer mesmo, tem que dar fome mesmo. Então eu tiro para mais de 4 horas, 5, 6, 7 horas, eu já aguentei ficar, eu acho que 8 horas, tá? Tudo você também tem que ver a questão do seu corpo, tá? Para você não desmaiar, não passar mal, que esse jejum não vai valer, né? Então, assim, para mais de 4 horas, eu fico só bebendo água, em oração, em clamor, leio a palavra, com Jesus no pensamento. Às vezes eu não consigo estar ali, aquele momento ajoelhada, porque estou trabalhando, porque estou lavando uma louça, mas o que eu faço? Eu coloco um louvor e começo a louvar de todo o meu coração. Eu tiro qualquer coisa do meu pensamento que possa me deixar nervosa, me deixar irada, que possa tomar atenção. Eu foco o meu pensamento em Deus, no meu jejum, na minha entrega com Deus, no Espírito Santo. E em pensamento mesmo eu vou orando, eu vou clamando, pedindo a presença do Espírito Santo, pedindo que Deus seja presente na minha vida, que Deus esteja ali me fortificando naquele jejum, me dando forças para mim continuar aquele jejum. Ali paro, às vezes consigo parar o que eu tô fazendo, pego a Bíblia, leio uma palavra, vou ver alguma coisa, alguma pregação, alguma coisa no YouTube, coisas que te santifiquem, coisas que te aproximem de Deus, porque o momento do jejum é esse, te aproximar de Deus. Você tem que ter uma proximidade com Deus, porque se você só ficar sem comer, você não estará jejuando, você estará passando fome. Porque normal, assim, tem pessoas que falam, vou jejuar. Fica da hora que acordou até a hora que vai dormir sem comer, sem tomar água. Porém, fala palavrão, xinga,
briga, contenda e confusão não vem do coração de Deus. E aí você tá em jejum, tá se santificando, fortalecendo o seu espírito, porém você está pecando, seu pensamento não está em Deus, você não está se aproximando de Deus, o Espírito Santo não está ali habitando com você. Esse jejum não valeu de nada, você só passou fome, né? Outro jejum é aquele integral, que a gente tira o alimento e a água. Eu ainda não consegui, mas eu pretendo, em nome de Jesus, conseguir fazer este jejum. A pessoa retira o alimento e a água. Eu já vi pessoas retirarem por 3 dias o alimento, todo o alimento e a água. Porém, gente, só façam isso se o Espírito Santo mandar. Porque se ele mandar, ele vai te sustentar em todo esse tempo. Como Jesus, que ficou 40 dias sem alimento e sem água. Então, ele fortaleceu Jesus, né? Jesus se fortaleceu porque Deus quem mandou. E também tem aquele que eu falo que não é um jejum, é um propósito, né? Que a gente retira algum alimento ou algum hábito. Por exemplo, eu vou retirar o café por um mês. Isso é um propósito, não é um jejum, né? O jejum seria parcial, que você tira todo o alimento, qualquer comida por algumas horas ou por alguns dias. E o jejum integral, que você retira a água, que você retira alimento por algumas horas, por alguns dias. Eu costumo, normalmente, às vezes eu faço um jejum de 1 semana em propósito a alguma coisa, a resposta, a fortificar o meu espírito, a sentir mais o Espírito Santo. Quando a gente está jejuando, a gente sente muito o Espírito Santo, porque a gente está se purificando, a gente está lavando as vestes. E normalmente eu faço, a maioria, um jejum de 5 horas. Porque eu tenho pressão baixa, né? E a minha pressão às vezes costuma cair. E pra mim não quebrar o meu jejum, eu deito um pouco, coloco sal embaixo da língua, isso sim pode, né? Bebo bastante água e assim vou aguentando o meu jejum. Graças a Deus, Deus tem me dado graça, Deus tem me dado cura dessa pressão baixa. Hoje eu consigo ficar mais horas, né? Mas a maioria das vezes eu sigo nas 5 horas de jejum no dia. Normalmente eu começo depois que eu me alimentei. Depois do almoço, por exemplo, eu almoço e ajoelho, oro, clamando a Deus, falando a Deus, comunicando a Ele que eu estou fazendo um jejum. Estipulo, falo pra Ele de tal hora e começo o meu jejum. Por exemplo, comecei 1h da tarde e aí eu vou até às 6, 7 horas da noite, 6 horas da noite, 6 horas da tarde. Então assim, deu 6 horas, você vai entregar o seu jejum, ajoelha ou não pode ajoelhar, abaixa, se curva em respeito a Deus e entrega o seu jejum. Pai, estou aqui entregando o meu jejum, meu Deus, te agradeço por me fortalecer, por fortalecer o meu espírito. Creio que eu estou me fortificando o meu espírito, me aproximando de Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo venha ser mais presente na minha vida todos os dias. Entrega o teu jejum e você pode comer. Às vezes acontece de passar das 6, tem problema? Não, o seu jejum só vai ser prolongado. Você vai entregar o seu jejum a partir do momento que você ajoelhar. Às vezes o que acontece? Eu falo com Deus, falo que eu vou fazer o jejum por 1 semana, dá 1 às 6 e acaba que eu faço da 1 às 10. Entrego meu jejum só às 10 horas da noite. Isso nos faz matar a nossa carne. A barriga fica querendo comer. E a gente fala, não é assim, carne, não é assim que vai ser, porque eu vou pelo meu espírito. Onde fala na Bíblia sobre o jejum? Gente, em muitas passagens da Bíblia falam sobre jejum. Em Joel 2,12 fala sobre jejum. Mateus 6:16 ao 18 fala sobre jejum. Eu vou ler aqui em Mateus agora para vocês. Mateus 6:16 ao 18. Como jejuar? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados com os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer os homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, que em secreto, e teu Pai,
que vê em secreto te recompensará. Eu vou ler a minha tradução, é a tradução Almeida Revista e Atualizada. Ela é uma tradução um pouco mais difícil, a linguagem dela não é a linguagem de hoje. Então, eu vou pegar na outra Bíblia a linguagem de hoje para vocês entenderem. Na linguagem de hoje. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Em Mateus fala sobre o jejum. E o que fala em Mateus sobre o jejum? Algo que eu tenho que falar pra vocês. A gente não tem que sair na rua assim: oi, tô fazendo jejum. Oi, tô fazendo jejum. Ai, gente, que fome, não vou comer porque eu tô de jejum. Ai, tô de jejum. A gente não tem que sair falando pra ninguém. Em outro livro, fala sobre o jejum e algo muito forte sobre o jejum. Em Marcos 9, 28 e 29, fala: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-los? Os discípulos de Jesus entrou na casa e os discípulos chegaram nele e perguntaram: Senhor, por que a gente não consegue expulsar? E no 29, respondeu-lhes: esta casa não pode sair, senão por meio de oração e de jejum. Então Jesus disse o que aqueles discípulos? Que eles precisavam estar em oração e jejum para fazer essa quebra, para poder expulsar. Então, assim, sempre quando eu procuro, às vezes, falar alguma coisa no Instagram, eu vou por meio do Espírito Santo e a maioria das vezes eu estou em jejum. A gente só consegue se achegar a Deus, Deus falar conosco, o Espírito Santo falar conosco em jejum e oração. Não sei se deu para vocês entenderem direito, mas é uma explicação básica, né? Do que eu sei, do que tá na palavra, do que o Espírito Santo tocou em mim. Antes de vir trazer essa mensagem, esse vídeo explicativo, eu orei, eu pedi pro Espírito Santo um discernimento, um entendimento, pedi para ele falar comigo, e aí de manhã eu fui anotando tudo aqui no caderninho, né? Para poder falar para vocês, para poder lembrar do que eu tenho que falar, tá? A gente tem que começar jejuando e orando por nós e não pelas outras pessoas. Que a gente precisa ser transformado, ser renovado para a gente poder transformar e renovar circunstâncias e pessoas. Então a gente começa orando e jejuando por nós, buscando, fortalecendo o nosso espírito para buscar mudança em nós, para que Deus faça uma transformação e um renovo em nós, porque através disso a gente se fortalece, a gente se fortifica para conseguir lutar pelo outro. Como que a gente vai lutar pelo espírito, pela vida do outro, sem a gente estar forte o suficiente, lutado pela nossa, para conseguir lutar pelo outro? Então a gente tem que se fortificar primeiro, a gente tem que orar por nós primeiro, pela nossa transformação, pelo nosso renovo, pelo trabalhar de Deus na nossa vida, para depois a gente conseguir começar a jejuar e orar pela vida do próximo. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês podem deixar nos comentários, que eu vou estar respondendo tudo, tá? Peço que vocês deixem nos comentários também dica para o próximo vídeo. Qual é a sua dúvida? O que você gostaria de saber? Uma palavra na Bíblia eu trago aqui para vocês, tá? Pretendo pelo menos uma vez por semana trazer um vídeo explicativo ou uma palavra para vocês sobre a Bíblia aqui no YouTube, tá bom? Não esquece de deixar seu like, deixa nos comentários aqui embaixo o que você quer ver, qual explicação você precisa, você quer saber nos próximos vídeos. E não se esquece de se inscrever no canal. Tô deixando o nosso Instagram aqui também, tá? Lá a gente mostra muito o nosso dia a dia como família, bastante receita, dicas de casa e também bastante palavra de Deus. Um beijo e até o próximo!